Que eu acredito que é o maior diferencial quando a gente compara um chatbot de um agente de IA, é essa capacidade dele integrar com qualquer coisa por API. Então eu posso integrar com uma agenda de um médico para saber se ele está disponível ou não e depois agendar uma consulta. Eu posso conectar com e-commerce, né, um sistema de vendas online para saber se aquele produto está disponível ou não, comparar o produto A com o produto B para saber as características. Eu posso conectar com o sistema principal da empresa, que normalmente são os ERPs, para emitir uma nota, para consultar um produto, eu posso consultar um rastreamento de um pedido, e tudo isso hoje pode ser feito por um agente de IA. Porque o agente de IA ele é escalável naturalmente. Então ele pode atender uma pessoa, 5.000 pessoas, 50.000 pessoas, 100.000 pessoas simultaneamente com a mesma qualidade. A IA ela vem para justamente isso, a gente começar a delegar para ela problemas. Tem até países que estão preparando parte das suas legislações em agentes de IA. Mas tem também possibilidade de você utilizar agente de IA da porta para dentro, para melhorar a relação entre áreas, para melhorar a eficiência produtiva. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre agentes autônomos. Uma das grandes tendências dentro da inteligência artificial que deve mudar ainda mais a forma como a gente trabalha e vive em sociedade. Com a chegada desses agentes, a inteligência artificial começa a operar de forma proativa, ou seja, passa a ser capaz de escrever e-mails, fazer diagnósticos e tomar decisões sozinha, sem a necessidade de supervisão humana. Diferente, por exemplo, dos chatbots, que só respondem a estímulos dentro de uma árvore de decisão limitada. Esses agentes planejam, executam e monitoram tarefas de forma contínua. E uma pesquisa realizada em maio pela PwC, com 300 executivos dos Estados Unidos, já apontou que 79% desses executivos já estão adotando os agentes de IA nas suas empresas, com relatos de um aumento considerável na produtividade. Já um estudo da Gartner projeta que até 2028, 15% das decisões diárias de todas as empresas vão ser tomadas por agentes autônomos, ou agentes de IA. Diante disso, o que deve mudar na prática para você e para o seu negócio? É sobre isso que a gente vai falar agora com o Alexander Barros, CEO da ChatVolt AI, uma empresa pioneira no Brasil no desenvolvimento de agentes de IA customizados que ajudam a automatizar desde o atendimento até processos internos mais complexos. Mas antes de chamar ele aqui, um pedido rápido para você, não deixe de seguir ou favoritar esse podcast na sua plataforma preferida para ficar por dentro dos novos episódios. E ajuda muito se você puder avaliar com 5 estrelas no Spotify ou dar um like onde você estiver ouvindo para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Bora para a conversa. Alex, tudo bem? Cara, primeiro, muito obrigado aí pela disponibilidade. Seja bem-vindo ao Lab de Tendências. Bom, Yuri, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar com o pessoal hoje sobre agentes de IA e mostrar as vantagens, né? E como eles vão mudar aí o nosso futuro. Boa, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre qual foi a primeira vez que você ouviu esse termo, agente IA ou agente autônomo, e até, né, desse primeiro momento até você decidir trabalhar com isso, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre o que vocês fazem efetivamente aí na ChatVolt. Legal, bom, eu acho que é importante falar disso, né, eu voltando um pouquinho no tempo, né, voltando lá em 30 de novembro de 2022, quando a gente teve acesso, né, ao ChatGPT a primeira vez, aquilo ali bugou a cabeça de todo mundo, pensando, né, puxa, que negócio maravilhoso. Claro que tinha algumas falhas, né, que aconteciam, era normal, tecnologia super nova, mas revolucionou o mundo, né? A gente vê hoje o resultado disso aí 2 anos e 7 meses depois, nós estamos vendo a revolução que isso causou e ainda vai continuar causando muitas revoluções positivas em todas as áreas, né? Seja de atendimento, seja de tecnologia, seja de saúde, financeira, assim por diante. Nós vamos discutir um pouquinho mais aqui. Mas logo que eu tive contato, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, né? Falei, poxa, eu tenho que pensar em algum produto derivado, né, dessa tecnologia maravilhosa. Na ocasião, eu tinha 2 empresas no mercado financeiro e a nossa ideia era, então vamos trabalhar para gerar resultado no mercado financeiro com os agentes de IA. A gente investiu um tempo e dinheiro, mas não conseguimos chegar a um resultado muito bacana. E o nosso primeiro contato foi mais em 2023, quando se começou a discutir, né, o termo agentes de IA. Foi ali que eu comecei a sonhar como que poderia ser um atendimento, um suporte feito por agentes de IA. E aí depois
em 2024 a gente veio a criar, né, a nossa plataforma ChatVolt AI. Cara, 2023 que começou a se falar, é realmente recente, né? Muito recente. O que vocês fazem na ChatVolt então hoje? Legal. Bom, a gente na ChatVolt é especializado em IA generativa para construção de agentes de IA, né? Então hoje a nossa plataforma é uma plataforma no-code, né? Qualquer um que está nos ouvindo aqui pode entrar lá, criar uma conta gratuita e criar um agente de IA do zero em questão de minutos. Porque a pessoa lá dentro vai encontrar mais de 45 LLMs, que são os Large Language Models, né? Então quando você entra na OpenAI, você tem vários modelos lá, a gente tem hoje mais de 45 na plataforma. Além disso, você consegue alimentar a plataforma com todos os dados da sua empresa, seja site, seja documentos e assim por diante. E um diferencial da nossa plataforma é conectar por API qualquer sistema da sua empresa. Então, na ChatVolt, a gente consegue construir agentes de IA, ou os nossos clientes também construírem, porque é uma plataforma no-code, agentes de IA com um prompt específico para aquela demanda, com a LLM mais adequada para aquela demanda que ele vai fazer, seja um atendimento, uma venda, assim por diante, um banco de dados com todas as informações da empresa e conectado no RP, num CRM da empresa ou qualquer sistema da empresa por API. E a gente faz isso para diversas empresas, né, milhares de empresas no Brasil e fora do Brasil. A gente tem hoje um pouco mais de 11 mil contas na plataforma com agentes. Caramba! São milhares de agentes trabalhando, né, todos os dias, atendendo milhares de pessoas em qualquer segmento, seja hotel, seja clínica, seja comércio, seja hospital, até vendendo carro, né? A gente tem agentes de IA hoje que fazem um processo de venda de carro até entregar todas as informações, né, do cliente para o vendedor realmente marcar uma visita e fechar a venda do carro. A gente chama de SDR, né, ou pré-venda, onde qualifica o cliente. Então, a ChatVolt é especializada em agentes de IA. Então, nós temos a plataforma, mas nós também temos o serviço de consultoria. Então, o cliente ele pode entrar na nossa plataforma, contratar, ele mesmo implementar, porque é no-code, ou se ele não tiver essa disponibilidade, né, ou não tiver tempo para fazer isso, ele contrata a nossa consultoria e a gente faz a implementação para médias, grandes empresas e também para governos também, prefeituras, que utilizam isso para atender as pessoas, atender o cidadão em serviços de atendimento, né? Então, na verdade, tudo que é conversacional e também algumas automações de processo a gente consegue fazer com os agentes de IA. Esse era o próximo ponto que eu ia chegar, né? Porque acho que é importante a gente diferenciar os agentes de IA para os chatbots. Eu entendo que agente de IA é muito maior do que chatbot, mas o que eu consigo visualizar, por enquanto, é mais uma substituição de que é um chatbot turbinado. Mas não, ele tem outras aplicações também para além do chatbot, né? Queria que você começasse nessa diferenciação para depois chegar nessas outras possíveis aplicações. Eu acho muito importante, né, a gente pontuar isso, porque, né, o chatbot, a maioria das pessoas conhecem, porque já utilizaram, já tiveram que fazer um atendimento num banco, num convênio médico. E já tiveram experiências bem ruins com chatbot, todo mundo já teve. Então, esse é o ponto, porque muitas vezes as pessoas têm atrito com essa tecnologia, né? Porque ela é uma estrutura rígida, é tudo por árvore de decisão, então você tem que escolher o caminho certo, você escolhe opções, você não conversa, né? Ela tem uma limitação de contexto, elas possuem respostas pré-definidas, sim, não, ou coisas bem quadradas, né? Não existe uma conversa natural. E esse é o principal ponto. O chatbot ele não tem linguagem natural, porque, por exemplo, nós aqui estamos usando linguagem natural em português, antes poderíamos estar falando em inglês, assim por diante, isso é uma linguagem natural. E as pessoas querem se comunicar em linguagem natural. E esse tipo de tecnologia, que é muito antiga, né? O primeiro chatbot foi projetado em 1964 no MIT e entrou em funcionamento em 1966, né? E era justamente um chatbot para discutir algumas questões de psicologia, né? Então, o homem criou uma máquina para conversar com pessoas e falando justamente do tema de psicologia, né? Então, foi bem bacana. Mas quando a gente compara um chatbot, a gente já começa a entender, poxa, é uma ferramenta que gera atrito. Infelizmente, algumas empresas usaram de forma inadequada, construindo árvores de decisão muito complexas e muito longas, onde a pessoa no final se sentia num labirinto, né? Imagina que você está lá no atendimento, você escolhe a opção aqui, ali, depois que você escolher 6 opções, você não encontra o que você estava imaginando que ia encontrar ali, não consegue voltar, desiste do atendimento. Então, algumas empresas acabaram usando isso como estratégia para cansar você no caminho e não transferir para o atendimento humano, e é isso que a gente chama de labirinto. Aí você fica lá, quero falar romanos, e nada. Isso. Então,
É exatamente esse o ponto que você falou. As pessoas já criaram um atrito tão grande que quando ela vê que é um chatbot, ela já coloca falar com o humano, falar com o supervisor, porque ela não quer ficar ali perdendo o tempo escolhendo opção e sabe que no final não vai resolver o problema dela. Porque no final das contas, você procura atendimento para quê? Para resolver um problema, para comprar um produto, para comprar um serviço. Ou para confirmar alguma informação, alguma coisa desse tipo. Então é muito importante. E aí que entra o agente de IA, que eu diria que é uma grande evolução, né? E esse ano, né, o ano de 2025, é o ano que a gente está chamando que é o ano dos agentes de IA, porque as empresas começaram a descobrir em 2024, começaram a planejar a implementação em 2025, bombou. Eu diria que, na verdade, começou a partir de outubro para a nossa empresa, o volume aumentar muito de empresas contratando diretamente a nossa plataforma, criando seus agentes de IA ou contratando a gente para implementar. Mas, afinal, qual a diferença de um chatbot com um agente de IA? O agente de IA, eu queria destacar algumas qualidades dele que diferenciam totalmente de um chatbot. Primeiro, aprendizado contínuo. Um agente de IA, você pode ter um banco de dados por trás dele, que a gente chama de banco de dados vetorial, onde eu vou colocando informações atualizadas, que podem ser PDFs, documentos Word, vídeos do YouTube, ou até mesmo o próprio site da empresa, que toda vez que é atualizado, desce para esse banco de dados. É tipo um GPT, né? É mais que um GPT, porque, na verdade, esse banco de dados está em base vetorial, então você pode colocar tudo que você sabe daquele processo. Então, assim, eu vou fazer um agente de IA de agendamento de consulta. Então, você coloca ali todas as regras, todas as informações do consultório, por exemplo, né? E aí, na hora que a pessoa tiver alguma dúvida, ele busca naquele banco de dados para responder. Mas ele também tem a capacidade de você fazer a manutenção do contexto em língua portuguesa, de forma simples e direta. Mas o que diferencia mesmo os agentes de IA dos chatbots é a capacidade de você conversar com ele em linguagem natural. Então você pode mandar um áudio e dizer, poxa, eu preciso da segunda via do meu boleto. E aí a IA vai te perguntar o seu CPF, as informações que precisa para gerar o seu boleto. Enquanto que na árvore de decisão você tem que escolher um monte de informações, digitar CPF e tal, tudo, ia ser um processo bem mais demorado. E as respostas, pelo fato de ser linguagem natural, elas são mais dinâmicas e você pode fazer uma personalização muito profunda para você ter um atendimento ali, muitas vezes, mais humanizado e mais eficiente do que o atendimento humano. Sem contar o tempo de resposta, né, que não dá nem para comparar. Você imagina uma pessoa que tem que atender centenas de clientes no dia, enquanto que ela demora, às vezes, meia hora, um dia para responder todo mundo, o agente de IA responde em 30 segundos no máximo. Mas o que eu acredito que é o maior diferencial quando a gente compara um chatbot de um agente de IA é essa capacidade de ele integrar com qualquer coisa por API. Então eu posso integrar com uma agenda de um médico para saber se ele está disponível ou não e depois agendar uma consulta. Eu posso conectar com e-commerce, né, que é um sistema de vendas online, para saber se aquele produto está disponível ou não, comparar o produto A com o produto B para saber as características. Eu posso conectar com o sistema principal da empresa, que normalmente são os ERPs, para emitir uma nota, para consultar um produto, eu posso consultar um rastreamento de um pedido, e tudo isso hoje pode ser feito por um agente de IA, que é muito simples, muito rápido de ser criado, por exemplo, na nossa plataforma. Que legal. Você consegue trazer assim, algum case que vocês possam compartilhar, obviamente, né, de uso do agente de IA e como que isso reduziu os custos ou ampliou as receitas? Olha, tem diversos casos, Yuri, porque a gente não tem uma área que a gente foca somente nela, a gente atende todas as verticais, né? Então a gente atende comércio, atende indústria, atende banco, atende prefeitura, atende hospitais, atende clínica, atende concessionária, atende praticamente todos os tipos de empresas, né? E aí cada lugar a gente entra para entender qual que é a dor de maior volume de atendimento. Então pegar um caso real para você. Então imagina que você tem um hotel, por exemplo, 300 quartos ali, e você tem uma central de reserva, uma central de atendimento para tirar dúvidas, porque normalmente hotéis de lazer, o pessoal tem dúvida, quer fazer cotação, quer ver como é que funciona e tudo mais, e você tem uma central de atendimento com 20 pessoas ali, e as respostas demoram para acontecer. E aí gera insatisfação, perde-se cliente, é o chamado dinheiro na mesa, né? O cliente veio para comprar um produto, você fez um anúncio na internet, trouxe o cliente no seu WhatsApp, mas você não está conseguindo atender e aí você perde uma venda. O agente de IA entra justamente para fazer esse atendimento rápido, preciso e já fazer a cotação na hora. Então imagina que antes você tem lá, alguns clientes nossos, por exemplo, você tem lá uma central com 20 pessoas atendendo em horário comercial e não dava conta. Você vai lá, coloca um agente de IA, ele consegue fazer 80% até 90% do trabalho humano sozinho, porque o agente de IA ele é escalável naturalmente. Então ele pode atender uma pessoa, 5.000 pessoas, 50.000 pessoas, 100.000 pessoas simultaneamente com a mesma qualidade. Então imagina um hotel numa semana de Black Friday.
né, que tem um volume gigantesco. Fica gente ali semanas sem ser atendido e a pessoa desiste da compra. Enquanto quando você tem um agente de IA, por exemplo, ele vai atender todo mundo com a mesma qualidade, com a mesma velocidade, como se tivesse uma pessoa só. Então, esse é um exemplo real. A gente tem muitos exemplos também de clínicas médicas, clínicas odontológicas, que aumentaram aí 30%, 40% os agendamentos dentro da clínica, porque muitas pessoas hoje agendam fora do horário de trabalho, porque é a única hora que ela consegue parar para resolver assuntos particulares. Total. Aí quando ela manda mensagem, a clínica já fechou. Aí tem que esperar no outro dia de manhã. Nosso horário comercial é de 9 às 5. Volte, Exatamente. em breve retornaremos. Exatamente. E aí isso daí mostra bastante. Mas a gente também tem cases com concessionárias, por exemplo, que perdiam muitas vendas porque o vendedor demorava para responder. Aí colocou um agente de IA que ele qualifica totalmente o cliente, identifica todas as necessidades, tira dúvidas sobre os modelos, esclarece porque o modelo é mais caro que o outro, faz a qualificação de um carro usado que você quer dar como pagamento e depois ele pega todo esse resumo, manda para o vendedor e fala, olha, o Yuri quer comprar um carro assim, assim, assado, entre em contato com ele. Então, aquele atendimento que às vezes levaria uma semana, você manda mensagem, o vendedor demora 4 horas para responder, você pergunta de novo, ele demora mais 4 horas para responder, você resolve ali em 2, 3 minutos, já tem um cliente qualificado. Então, esses são... E de indústria, um case de indústria? Case de indústria mais na área, por exemplo, de conferência de material, às vezes até mesmo transportadoras, né, que querem rastrear para os seus clientes, fazer orçamento em indústria, porque, por exemplo, na parte de indústria, às vezes o processo de cotação, de orçamento é muito demorado. Então, isso consome muito atendimento humano. Quando você põe um agente de IA conectado no seu sistema, a pessoa faz a cotação por áudio. Eu gostaria de fazer uma cotação assim, assim, assado. O agente já vai entendendo tudo e depois entrega para a pessoa o orçamento. Então, tem diversas aplicações. Boa. É porque a maioria dessas aplicações que você falou até agora, elas são meio que da porta para fora, né? Do atendimento ao cliente. Mas tem também possibilidade de você utilizar agente de IA da porta para dentro, para melhorar a relação entre áreas, para melhorar a eficiência produtiva. Exatamente. Para tudo, na verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo real que a gente colocou em produção agora no mês de maio. É uma franquia muito grande de escolas, tinha um grande problema. Poxa, tinha quase 300 unidades, e tem um processo muito complexo para cada etapa de atividade naquela escola. Então tinha muita dúvida numa central para esclarecer dúvidas de processo, como agir em tal situação. Então sobrecarregava a equipe de suporte de todas as franquias. O que eles nos pediram? Olha, coloca toda a base de conhecimento de processos da nossa escola dentro de um agente de IA, e nós vamos colocar esse agente de IA nessas 300 escolas. E eu não preciso mais ter uma equipe tão grande tirando dúvidas. Então, é um agente de IA de gerenciamento de conteúdo, né, de conhecimento. Né? É gerenciamento de conhecimento nesse caso. Então, é para tirar dúvida internamente. Mas também você pode fazer consultores internos, às vezes mesmo para a própria área de vendas. Aquelas empresas que têm muitos produtos, muitos serviços, né, para poder atender o cliente. Às vezes, o próprio consultor de vendas usa um agente de IA interno para fazer toda a preparação de uma proposta que ele vai apresentar para o cliente. Mas, na verdade, Yuri, qualquer coisa que seja numa quantidade repetitiva e tenha um processo por trás, tenha informações e, de preferência, tenha sistemas com APIs, você pode automatizar com agentes de IA. Então, qualquer empresa que tem esse volume grande, fala, poxa, aqui tem um volume de repetição grande. Então, sempre dá para analisar e verificar se a inteligência artificial generativa consegue automatizar 80%, 90% desse processo, ou às vezes 100%. Vou dar um exemplo para você. Responder e-mail por agentes de IA. Às vezes isso é um trabalho muito grande da empresa, você põe um agente de IA para responder e-mails internos e externos e você consegue resolver isso. Abrir chamados, um monte de outras coisas internamente mesmo. Como é que está a discussão, assim, Alex? Saindo um pouco necessariamente do escopo da ChatVolt, mas numa discussão global sobre esse tema. Até eu comentei com você, né, sobre o SXSW, que é um dos principais eventos, o principal evento de inovação, né, do mundo. Sim. E eu senti muito o tema agentes de IA como o grande tema dentro do grande tema que é a inteligência artificial. Diferente do ano passado, inclusive ano passado eu estava lá presencialmente, esse ano eu acompanhei online, que foi muito voltado para a inteligência artificial geral. E dentro de uma promessa, de uma perspectiva de que em alguns anos isso vai se tornar realidade, que seria aquela inteligência artificial tão sofisticada que seria capaz de resolver problemas complexos que humanos não são capazes, né?
Esse ano não, esse ano eu senti muita gente falando de agentes de IA. Como é que está a discussão global sobre isso? Você comentou em off aqui quando a gente estava falando sobre algumas pesquisas da McKinsey e do Google. Eu trouxe também alguns dados de pesquisas da PwC aqui e da Gartner na minha introdução. Como é que você enxerga isso? E principalmente pegando um gancho aqui, que é um gancho polêmico, sobre substituição de mão de obra humana, porque pelo que você está falando aí, ele reduz muito o custo pela diminuição da necessidade de contratar pessoas, né? Ou talvez fosse realocar pessoas para outras áreas, para outras atividades. Como é que estão essas discussões assim, em termos do agente de IA? Bom, vamos lá, um tema bem amplo, né? Deixa eu colocar para vocês uma informação, então, recente, né? Um estudo da McKinsey, agora de 2025, trouxe que 78% das grandes organizações globais já estão utilizando IA em pelo menos uma função empresarial, ou seja, as grandes empresas estão investindo nisso, estão avançando muito, tá? E os números mostram também que são em diversas áreas, tá? Isso está avançando bastante. Lá em 2023, né, o pessoal da McKinsey já tinha dito que somente em 63 casos de uso, a IA generativa poderia trazer uma geração de PIB, né, para o mundo na casa de 2,6 a 4,4 trilhões de dólares. E aí a gente começa a pensar, né, que, poxa, se isso traz resultado, ele está gerando economia, está gerando novos negócios e está gerando redução de custo, né? Uhum. Não tem como não falar de que realmente algumas atividades que são feitas hoje por humanos vão deixar de ser feitas ou serão reduzidas para ser feitas por agentes de IA. E aí passa por um processo de capacitação dessas pessoas para fazerem outras atividades mais nobres, mais criativas, que requer mais raciocínio humano do que coisas repetitivas, né? Então, por exemplo, às vezes no e-commerce, 70% das dúvidas são repetitivas. Então isso até estressa o atendente sempre ser educado e responder a mesma coisa 70% do tempo num dia de trabalho, né? Então aí a gente começa a perceber que é como se fosse uma mecanização dessas atividades do colarinho branco que a gente fala, né? Que é do white collar, né? Quando a gente fala das pessoas da área administrativa. Por quê? Antes se pensava muito em automatizar o trabalho mecânico, o trabalho pesado, por isso veio as máquinas, veio a revolução e assim por diante. Mas agora nós estamos por uma linha que até esse trabalho que tem um pouco mais de capacidade, raciocínio e tudo mais, também pode ser automatizado, deixando aí espaço para as pessoas serem capacitadas para outras funções. A gente sabe, né, que toda vez que tem uma revolução, igual essa que nós estamos passando, da IA, né, de uma forma geral, não só a generativa, mas da IA de uma forma geral, ela traz alguns impactos, né? E aí o pessoal sempre me pergunta nas minhas aulas, nas minhas palestras, poxa, mas a IA vai roubar o emprego da gente? Eu sempre digo, olha, a IA não vai roubar o emprego de ninguém. Quem pode roubar o seu emprego é um profissional capacitado que sabe usar a IA generativa da forma correta. Mas isso daí não é novidade. Para pensar lá atrás, né, quando a gente veio a Revolução Industrial, a energia elétrica, a internet em si, os próprios carros quando foram introduzidos, né, quantos empregos não foram tirados das pessoas que conduziam as charretes e assim por diante, o ascensorista... Claro, essa discussão é muito antiga, né? O datilógrafo, entendeu? E aí a gente percebia, por exemplo, em 2024, muitas pessoas sendo contra a IA generativa, porque ia tirar emprego, não sei o que lá, mas agora já está diminuindo isso. Porque não tem como você ir contra uma tecnologia que traz muito resultado, que evolui, que faz as pessoas também trabalharem melhor. Então as pessoas hoje vão poder focar nas coisas que geram mais resultado. E as empresas também têm que estar preparadas em capacitar essas pessoas, que a gente chama de letramento, né? Então eu vejo que talvez em um ano, no máximo, todas as empresas que da área administrativa, principalmente vagas administrativas, vão falar assim, olha, conhecimentos intermediários de uso de IA generativa. Não é só ChatGPT, é IA generativa como um todo, porque as pessoas que usam, elas são muito mais produtivas, muito mais produtivas. E saiu até uma pesquisa recente da Google, dizendo que nessa pesquisa o Brasil está na frente, né? Ele foi feito pela Google e pela Ipsos, e diz que em 2024, 54% dos brasileiros relataram ter utilizado IA generativa pelo menos, né, uma vez, enquanto que a média global ficou em 48%. Por quê? Que interessante. É interessante, porque o Brasil ele tem aquela fama de ser early adopter, né? Adotar as tecnologias cedo. A gente vê com WhatsApp, a gente vê com rede social, a gente vê com tudo. Rede social nem se fala, né? Se seguir o exemplo das redes sociais... Nem se fala, a gente é o número 1. A gente é o número 1, né? Mas aí quando você pega uma tecnologia fácil e, na minha opinião, extremamente inclusiva, por que ela é inclusiva? Ela não está só para o jovem, tá? A gente vê, mundo afora e também no Brasil,
muitas pessoas com mais idade, idosos até mesmo, fazendo um bom uso da IA generativa, porque essas pessoas têm repertório, elas têm conhecimento, elas têm bagagem. Então é capaz de elas conseguirem utilizar melhor uma IA generativa do que um jovem com 15, 16 anos, que às vezes não tem um repertório, uma bagagem para fazer as perguntas corretas, ou para conduzir uma conversa com a IA generativa. Então esses são os grandes pontos aí que eu destacaria dessa questão, né, do uso da IA generativa, do impacto, né, que a gente está enxergando aí nos últimos tempos, e o futuro dela também, que está só começando, na verdade. Não, total. Tem até um episódio recente aqui no podcast sobre o futuro do trabalho, onde a gente trouxe um dado do Fórum Econômico Mundial que diz que a inteligência artificial vai gerar, na verdade, um superávit de trabalhos até 2030, na ordem de 78 milhões de novos postos. Mas é isso, né? O grande desafio é a literacia digital, é o letramento digital, né? É você capacitar essas pessoas para estarem aptas para trabalhar nesses novos postos que vão surgir. E uma coisa que eu acho interessante também, assim, eu acho que muitos cases que você tem, que você até falou, são de pequenos negócios, né? É uma acessibilidade muito grande. Existem cases de grandes empresas que você poderia compartilhar, assim, de como que estão usando? Sim, na verdade, as grandes empresas, elas acabam fazendo uso muito próximo do que as pequenas e as médias utilizam. Porque, na verdade, toda empresa tem que fazer atendimento, tem que fazer suporte, tem que fazer venda, e tem muitas delas que tem que automatizar processos internos, seja na área financeira, seja na área de recursos humanos. Então, indústrias grandes também podem implementar, por exemplo, agentes de IA para atender o colaborador. Então, você imagina aquelas indústrias com 10, 15, 20 mil funcionários. Quantas dessas pessoas acessam o RH todos os dias para dúvidas do dia a dia? Um agente de IA muito bem preparado, conectado no sistema, ele vai poder esclarecer todas as dúvidas ali e reduzir o atendimento. Na área financeira, na área contábil, né? Mas eu diria que realmente o que destaca hoje as empresas são os atendimentos, né, de pós-venda, de pré-venda e venda. Porque quantas vezes, Yuri, você não deixou de comprar um produto, um serviço, seja uma pequena ou uma grande empresa, porque demoraram na resposta ou porque nem te responderam, entendeu? Então esse é o ponto. A IA generativa, ela traz essa inclusão para qualquer empresa. Então antes, por exemplo, uma tecnologia igual a essa, ela era muito cara no passado. Mas se a gente parar para analisar, essa revolução que nós estamos passando da IA é a melhor que o Brasil pegou até hoje. Porque em todas as outras 3 revoluções, o Brasil não estava preparado e não tinha capital. Não tinha infraestrutura e não tinha capital. Agora a gente tem a infraestrutura necessária e tem capital, porque o investimento não é alto. Então você pode imaginar que, por exemplo, até uma pequena empresa que não tem um especialista de TI lá dentro, consegue entrar numa plataforma igual a nossa, contratar o serviço, ser guiado por uma IA para construir o seu próprio agente de IA e em meia hora ter o agente de IA no WhatsApp, no site, no Instagram, no aplicativo e começar a atender melhor seus clientes. Atendendo melhor, melhora a avaliação. Vendendo mais rápido por um agente de IA, você também começa a trazer resultado. A gente sempre diz que o agente de IA ele tem que mexer o ponteiro da organização, ele tem que trazer resultado. Eu vou jogar mais um termo aqui na nossa conversa, que é o Multi-Agent Systems, o MAS, que foi destacado pela MWeb, né, que é uma das principais futuristas do mundo no SXSW, onde ela trouxe um case sobre uma startup que colocou vários desses agentes inteligentes dentro do Minecraft, que é um jogo, né, muito popular, um game, e botou lá algumas diretrizes e aí eles começaram a simular a vida em sociedade, criaram uma religião própria, fizeram até votação pelo Google Docs, enfim, ela traz esse case. Queria que você explicasse um pouquinho o que são esses MAS e no que difere aí dos agentes inteligentes. Esse conceito, né, de multi-agentes, ele é uma criação que começou lá em 2024 e tem evoluído bastante, porque inicialmente a gente tinha os agentes individuais focados somente naquela atividade, seja uma venda, seja um suporte, uma coisa desse tipo, tá? Quando a gente começa a falar de multi-agentes, a gente começa como se estivesse criando uma equipe, onde cada agente é especializado numa etapa de um atendimento ou de um serviço, e ele consegue ir a fundo, tá? Tirando um pouquinho da questão de um jogo para uma situação real, você pode ter um agente de IA central, onde ele recebe todo mundo ali, seja cliente, seja lead, e ele vai entendendo a sua necessidade. E conforme a situação, ele vai te transferindo, sem você perceber, para outro agente de IA, especialista na área financeira, na área de suporte, na área de pós-venda, assim, nessas etapas. Nós também temos o conceito de multi-agentes dentro da nossa plataforma, os nossos clientes podem criar, já utilizam isso no dia a dia, e a gente criou um modelo onde a gente usa o multi-agentes dentro do CRM. Então você imagina que você tem o processo de CRM,
todas as caixinhas, onde dentro dele você tem um agente de IA especializado em cada etapa do seu CRM. Então ele consegue atender aquele cliente naquela etapa com o objetivo dele mover para a próxima etapa do fluxo, tudo gerenciado por agentes de IA. É o chamado CRM que quase não precisa de atendimento humano, porque a principal reclamação das pessoas é ninguém atualiza o CRM, então a gente colocou o agente de IA para fazer esse trabalho chato de atualizar o CRM. CRM, só para explicar, é o relacionamento com o cliente. A área de relacionamento com Customer Relationship Management, o gerenciamento com o cliente. E muitas empresas reclamam, poxa, mas a minha equipe comercial não atualiza o CRM. Então a gente resolveu criar uma solução de CRM usando o conceito de multi-agentes, onde cada etapa é feito por um agente específico. Então, se a gente for falar de multi-agentes, é como se a gente tivesse um time onde cada um é responsável por um processo, é especialista em um processo, e eles colaboram entre si para alcançar um objetivo do processo, do atendimento, da venda e assim por diante. Tá? De um CRM também. Eu posso pegar um fluxo de CRM onde eu tenho 10 agentes especialistas, onde o objetivo final é fechar uma venda. Mas ali ele tem várias etapas que vão sendo executadas ao longo do caminho. Eu acho que eu não entendi muito bem ainda. É um pouco complexo esse assunto. Vamos tentar entender um pouco mais a diferença entre os multi-agentes e os agentes. Quando que é necessário usar multi-agentes? Multi-agentes é quando você tem uma etapa muito complexa e você tem um processo muito complexo e você divide esse processo em pequenas etapas, tá? Então imagine assim, numa empresa, na área financeira, você não tem só um tipo de profissional. Você tem vários profissionais, que cada um é especializado numa área. Então o multi-agentes é como se você pegasse um grande processo, quebrasse ele em várias funcionalidades e você desse para cada agente ser especialista naquele processo. Então é como se você pegasse e automatizasse um departamento inteiro. Só que nesse departamento você tem 10 tipos de profissionais diferentes. Todos eles trabalham na área financeira, mas são 10 especialistas diferentes. Então o multi-agente são agentes de IA conectados entre si com o objetivo de cumprir aquela tarefa ou resolver aquele problema. Então é uma evolução dos agentes de IA. Só que qual que é a grande vantagem? Eles se conversam, eles trocam informação, eles estão conectados a sistemas, então eles conseguem executar. É como se você pegasse uma equipe de uma empresa e pegasse cada atividade de cada um deles e trouxesse para um agente executar. E aí eles podem trocar informações entre eles e executar os processos com o objetivo de concluir uma tarefa, de fazer um lançamento, de fazer uma venda e assim por diante. Ficou mais claro agora? Não, ficou bem mais claro, Alex, valeu. Esse case que você citou, que vocês usaram multi-agentes, era de que área? Você pode dar mais detalhes? Olha, na verdade a gente pode... Multi-agentes a gente está usando bastante na área de vendas, tá? E também de onboarding. Então imagina que você está fazendo um onboarding de um cliente e você tem várias etapas desse onboarding. Então você pode colocar agentes de IA em cada etapa para executar isso e no final ele concluir o projeto como um todo. Então imagina que você tem um fluxo de onboarding. Ele tem lá 15 etapas. Você pode ter 15 agentes de IA especializados naquilo, mas com o objetivo final de concluir aquela etapa de onboarding. Mas pode ser também um fluxo de venda, pode ser um fluxo de retenção, pode ser um fluxo até mesmo de um agendamento, de uma consulta, onde eu posso ter agentes específicos em cada etapa. Então, vai depender do tamanho do processo e da complexidade para eu entender quantos agentes eu vou precisar naquele processo. Entendi. Só para explicar melhor aqui o negócio que eu falei da MWeb, é uma startup que chama Altera. Não sei se você já conhecia esse case. Eu ouvi falar desse case, falar. Ela liberou centenas de agentes massa, esses multi-agentes, né, sistemas multi-agente ou multi-agent systems, para coletar inteligência sobre comportamento no Minecraft sem nenhuma intervenção humana no processo. A parte humana foi só desenvolver o algoritmo ali, você joga e depois não mexe mais, não precisa supervisionar. Esse projeto foi chamado Projeto Seed para testar como esses agentes se organizariam em sociedade, simulando aspectos como democracia, normas sociais e economia. E aí o objetivo era entender melhor o comportamento coletivo da IA e como ela pode ser aplicada em diversas áreas. Aí o resultado, os agentes colaboraram para construir centros comerciais no Minecraft, votaram numa constituição pelo Google Docs e até propagaram uma religião. Isso porque eles têm uma base de inteligência de dados, né, que simula comportamento humano. Mas nesse caso em específico, usou o próprio conhecimento gerado ali para alimentar esses agentes, entendeu? Então é um conceito muito mais avançado, onde tudo que está acontecendo vai gerando base de conhecimento para poder evoluir, né? Dentro das empresas, o processo não chega a ser tão próximo desse tipo, porque você já tem os processos bem definidos
e ele não tem a autorização de evoluir na definição das regras e tudo mais. Mas é um exemplo maravilhoso para mostrar como é a tecnologia capaz de nos ajudar nos nossos problemas do dia a dia. Né? A IA ela vem para justamente isso, a gente começar a delegar para ela problemas. Tem até países que estão preparando parte das suas legislações em agentes de IA, olhando dados históricos, informações. Perfeito. Isso são cases bem bacanas. Pra você ter uma ideia também. Fala um pouco mais sobre esses cases, sobre algum país. Então, tem países, eu não me engano qual é o nome do país, mas acho que era alguma coisa ali na área dos Emirados Árabes Unidos, que eles estavam usando agentes de IA para talvez escrever uma primeira versão das leis, né? E eles são tão evoluídos nesse ponto que, se eu não me engano, no finalzinho de maio, eles fizeram um acordo com a OpenAI de liberar o GPT Plus para todos os moradores dos Emirados Árabes Unidos. Ah, legal, isso eu vi, esse case. Imagina uma criança na escola sendo treinada, orientada a usar inteligência artificial generativa desde nova, comparado com um país que a pessoa vai ter acesso na IA generativa somente na fase adulta, quando estiver trabalhando. Então, assim, olha o poder que isso traz, né? Porque você pode pesquisar, você pode usar para estudar, você tem muitas aplicações, né? Uhum. Então, a IA generativa, ela vem realmente para revolucionar a forma como nós vamos fazer as coisas daqui para frente. E eu digo que no mundo da IA, o mês tem 4 dias, porque as coisas evoluem, novas atualizações saem tão rápido que você não consegue se atualizar, e nem consegue mais, porque o volume é tão grande, são novas LLMs, novas tecnologias, novos termos, saindo todos os dias. Então, assim, a gente está vendo uma situação de que as coisas estão evoluindo quase que exponencialmente. Vou dar um exemplo. Na nossa empresa, a gente usa IA para construir a plataforma. Então, ou seja, eu uso IA para criar tecnologia nova. Então, se uma coisa ela é disruptiva e eu uso ela para criar outra coisa disruptiva, imagina a velocidade que eu ganho no meu time desenvolvendo uma plataforma, desenvolvendo agentes, usando IA. Então, hoje a gente programa usando IA, a gente revisa código fazendo IA, usando IA, a gente testa as novas versões usando IA. O nosso cliente cria o agente dele usando um agente especializado em prompt. Então, por exemplo, se você estiver nos ouvindo aqui e quiser fazer um teste, você vai lá nas plataformas, cria uma conta gratuita, vai ter um agente de IA específico em te ajudar a criar o prompt. Você não precisa saber engenharia de prompt. Você fala para ele, eu quero um agente de IA para fazer tal coisa. Ele vai te ajudar a criar esse prompt. E aí, para quem tiver curiosidade de como funciona o agente de IA, eu vou deixar um convite também de entrar no nosso Instagram, da Chatvolt AI, seguir a gente lá, ir na DM e mandar um áudio para o agente de IA. Manda um áudio para ele, olha, eu tenho uma empresa assim, assado, como você pode me ajudar? Por exemplo, eu tenho uma clínica médica, como você pode me ajudar? Ele vai responder para vocês como que um agente de IA pode atuar na sua empresa. Então é uma consultoria de graça que eu deixo o pessoal utilizar através do nosso Instagram. Sensacional. Boa. Inclusive, lembrando aqui para o pessoal, eu vou colocar todos esses links que o Alex está citando na sinopse aqui do episódio depois. Ou seja, daqui a pouco só pode ter você na empresa, né? O resto tudo resolve com a gente. Olha, na verdade, já foi cunhado o termo de que vai acontecer, máximo 1 ano ou 2, os especialistas dizem, né? Que vai ter o primeiro unicórnio de uma única pessoa. Porque você vai conseguir construir agentes de IA para tocar em áreas de negócio, usando o conceito de multi-agentes, né, que a gente discutiu quase agora, para tocar negócios e gerar valor. E você vai conseguir ter uma empresa que vale 1 bilhão com apenas uma pessoa por trás. Boa. Só reforçando o unicórnio, empresas avaliadas em $1 bilhão ou mais, né? Exatamente. Boa. Cara, que demais. Mas não tem ainda. Ainda não. Mas talvez essa empresa já tenha nascido, então. Eu acho que tá para nascer. Tá para nascer. Eu acho que entre 2025 e 2026 a gente deve ver o primeiro case. Que demais. Vamos para nossa dica de ouro. E aí, Alex, eu queria agradecer demais aí a conversa, uma aula realmente sobre o tema, muito interessante e instigante, né? Queria pedir suas considerações finais aí, apostas para o futuro, o que você enxerga num horizonte de tempo aí mais longo, sendo que no caso, quando a gente está falando de inteligência artificial, o horizonte de tempo mais longo é 2 anos, né? Que já é um horizonte de tempo enorme. Então, sei lá, daqui a 2, 5 anos, o que você imagina aí acontecendo nesse universo dos agentes de IA? E depois eu queria uma dica de conteúdo também, e aí você pode falar também sobre o curso que você tem, as plataformas, enfim, e alguma dica também de livro, alguma coisa que você acha interessante compartilhar com a audiência.
Legal. Bom, vamos lá. Bom, primeiro que fazer previsões para daqui mais do que 6 meses é errar, com certeza. No mundo da tecnologia, né? Eu acabei de falar que a IA, a cada 4 dias, passa um mês dentro da tecnologia, né? Mas eu diria que ainda em 2025, e mais com certeza em 2026, nós vamos ter colegas de trabalhos que são agentes de IA, né? Então vai ser aquele agente de IA que transforma você num super colaborador. Então você vai ter lá o seu agente de IA para te ajudar numa apresentação, para te ajudar a preparar um relatório, para te ajudar a preparar um orçamento, ou ele vai preparar e você vai validar. Então eu acredito muito nas pessoas utilizando o agente de IA no seu local de trabalho para desempenhar as suas atividades e assim ter mais produtividade. Então eu acho que isso é uma coisa que já está acontecendo, 2025, 2026 vai acontecer mais ainda, tá? Dica que eu dou para o pessoal olha, corre atrás para se atualizar, para pelo menos saber usar a IA generativa. O mínimo é saber usar um ChatGPT, né? E se quiser aprender na prática como funciona, o Yuri vai deixar um link para vocês que eu tenho videoaulas de como vocês criarem agentes de IA na ChatVolt. Então, tem vídeos lá mostrando como você integra o seu agente de IA com o Instagram, com o WhatsApp, no seu site, como você cria um agente de IA do zero. Então, se você é empreendedor, está procurando uma tecnologia com um custo adequado para melhorar o seu atendimento, para melhorar o seu suporte, né, no link aqui do episódio vai ter vídeo aulas, vai ter material para vocês poderem usar, e-book e tudo mais, tá? Quando a gente fala de livro, Yuri, eu tô lendo um livro que conta a história do Elon Musk, mas quando a gente fala aí do mundo da IA, acho que a gente tem que sempre pensar em se apaixonar pelo problema e não pela solução. Existe um livro com esse tema do Yuri Levine, que é o cofundador da Waze. Ele é uma das poucas pessoas no mundo que conseguiu fundar 2 unicórnios, né? Então, chama Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Porque muitas vezes, quando a gente está no mundo da tecnologia, e em outras áreas também, a gente primeiro desenvolve a solução e depois sai caçando aquela dor. E é o contrário que a gente tem que fazer. Primeiro a gente tem que falar o seguinte, olha, cliente, qual que é o seu problema? O meu problema é esse. Então tá bom. Então agora eu vou focar em desenvolver uma solução para resolver esse problema. E eu não estou dizendo aqui que todos os problemas vão ser resolvidos com IA generativa, mas você tem que focar em resolver o problema e não criar primeiro a solução, tá? Então é um livro de Yuri Levine, Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Maravilha, ótimas dicas. Posso dar mais dicas também? Pode falar. Dica nunca demais. Se você conhecer cases reais de agentes de IA, nós temos o nosso podcast também, que é ChatVolt. Você pode encontrar no Spotify. Lá a gente tem episódios com empresários contando os cases deles. Tem cases na área de saúde, tem cases na área de transporte, tem cases na área de tudo que vocês podem imaginar. Tem especialistas também falando lá, mostrando como que a gente pode usar agentes de IA nas pequenas, médias e grandes empresas para trazer o quê? Trazer resultado. A gente sempre fala que agentes de IA tem que mexer o ponteiro, tem que trazer resultado para a empresa. Boa. Alex, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente está no Instagram, o @CasaFeijão, onde a gente mantém a programação da casa sempre atualizada, além de compartilhar muito conteúdo bacana. E quinzenalmente na sua plataforma de áudio preferida para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio. Valeu, Alex!